Começamos mais um programa Soluções Mulher, programa idealizado e destinado a nós mulheres pelo nosso deputado estadual, comandante Dan, meu marido. E vamos hoje bater um papo maravilhoso com elas. As bem desenhadas, bem resolvidas, mulheres do Soluções Mulher. Hoje com a gente a presença ilustre, maravilhosa, muito bem-vinda da nossa pastora Ivonete Ivo, casada, mãe, missionária. E missionária na África por 8 anos, sim, pastora. Sim. Que coisa linda, pastora do Núcleo 25, área 129, região norte, né, de Manaus. Região norte. Isso já há 20 anos, quer dizer, a estrada longa, né, pastora? Que bom tê-la aqui. A outra sempre tem 20 anos. Ela só quer ser 20, sabe? 20 anos. Mas ela passou do 20 a uns 10 anos já. Depois eu conto um segredo pra ti. Não, é engraçado que a Stephanie é igual a uma colega que eu tinha quando eu fiz formação de professores. Lá nos idos de 1600, brincadeira. Ela entrou no curso e como nós éramos de um curso muito destinado às mulheres, né, que era formação de professores, na época você fazia o 2º grau e o curso de especialização de formação de professores. Nós entramos um grupão de mulheres, ela chegou perto de mim, então, oi, você é o teu nome? Quantos anos você tem? Aí, 15 anos. Aí terminamos o primeiro ano, chegou o 2º ano, cada uma se apresenta e tal, e fala a sua idade. Eu sou a fulana, 15 anos. Eu falei, opa, de novo toda hora. É prima da Stephanie. Aí quando nós estávamos nos formando, que o grupo reduziu ainda mais, aí lá estávamos na fila, aí foi perguntada a idade e o nome, 15 anos. Eu falei, gente, pessoa no formal ficou, no formal se consolidou. Stephanie. Tu tá ouvindo o que ela disse? Como é que é? Ela é tia-avó. Não é tia, não. É tivó. Não é tia, não. É tia-avó. Porque exatamente. tia tudo bem entenderia. É tivó. Tia-avó, ela tá chamando que a Márcia tem idade de Não, tia-avó. Não. É sim. Agora cabeção, se presta justifica, atenção. novinha, vai. Eu quis dizer, não quis dizer mais nada, não. Não, fala aí. Eu quis dizer que a pessoa que tem que estar na mente, quem sabe ela é minha tia-avó, por conta de... Ela tinha a mesma idade que a Márcia, querida. Não tinha, linda. A Márcia era uma vez mais nova, muito mais nova. Não, eu era mais velha. Corrigir, bora voltar para nossa pauta. Bora. O importante Pastora, é que ela está bem, né? Tá vendo? Com 20 bem anos. conservada. Bem conservada, né? gente. Assim e eu como com 20 Faraó, anos só de trabalho Pois não é? na região norte. Belíssima. É que ela Mas eu veio do estou bem Egito. também. Linda. Ela veio do Egito, toda aquela Ela coisa, bebe água, ela bebe formol, entendeu? toda aquela condição mumificada de ser desculpa. Olha, hoje nós vamos falar exatamente disso, desse jeito de ser. Desse jeito de cuidar, Desse de jeito se achar. Exato. Vamos falar hoje sobre o cuidar do corpo como bíblico. É bíblico. Muito É bem bíblico. colocado. Pauta de Stephanie Seixas, que vai pilotar esse avião. Agora eu já mudei. Nem Só pra me carro. deixar sem fala. Eu tô sentindo que eu tava com o discurso aqui prontinha. Carro tu domina, né? Mas avião o é pra avião eu qualquer... fiquei aqui meio calada. Muito bom. A gente desarticula. A gente desarticula. É a vingança, né? Mas nós estamos há 15 dias das Olimpíadas pela Paz. Uhum. E aí muita gente olha, a Olimpíada só porque... Não, o comandante ontem estava explicando que tinha um bombeiro porque ele faz tudo com muita responsabilidade. Aí ele foi dizer bem assim, não, porque a chama, que vai ter a condução da tocha, ele disse assim, o fogo, a mística do fogo, o comandante, não. A mística do fogo é da Olimpíada, isso é um fato, tudo certo. Nós estamos nas Olimpíadas, mas a mística do fogo aqui é a chama, é o avivamento. Perfeito. É o esporte atrelado à fé, ao avivamento dos jovens. Sim, porque é o Congresso dos Jovens. Exatamente. E aí, essa pauta veio falando comigo que cada pessoa individualmente, nós mulheres, os homens, os jovens, cuidar do corpo não é só estética. Questão de estética, né? Sim. É espiritual. Modismo, né? Não é modismo. Isso aí. Não é só por
por uma estação. Tem gente que fala assim, não, eu vou entrar numa dieta, porque eu tô... como é que é? Qual é a tua intenção? A minha intenção é o verão, é chegar no verão com corpão, magra, não sei o quê. Não. O que transcende, né? Sim. O cuidar do corpo, ele transcende a uma estação, a um período, a uma fase, a um evento. Não, eu vou emagrecer porque eu tenho um casamento para ir. Quem nunca? Aí depois. Não, mas é preciso entender que esse cuidar do corpo é bíblico mesmo. É verdade. E eu também concordo assim que há momentos que nós mulheres nós pensamos tão pequeno. Eu vou emagrecer para vestir aquele vestido. É muito pequeno, verdadeiramente. Eu vou manter o meu corpo pela minha saúde. Perfeito. Isso mesmo. Ter esse olhar de eu preciso estar saudável, porque esse é o propósito de Deus para nós. Sim. E É muito mais do que peso. Peso Sim. É você encarar que o teu peso tem que estar relacionado à tua saúde. Né? Estar completamente em link aí com a saúde. Vamos hoje destinar aos aniversariantes um versículo, e eu gosto muito desse salmo. Olha, esse salmo foi o primeiro salmo que eu memorizei na minha vida. Não, aí eu era bem pequenininha, eu estava sentada no culto com os meus pais, e aí eu abri a Bíblia, e eu olhei o Salmo 23, e comecei a dizer o Salmo 23, porque eu sabia ele de cor, que eu aprendi ele, decorei ele, com a minha mãe. E aí aí a pessoa chegou com a minha mãe e falou com a minha mãe, Dona Deli, a Márcia já sabe ler? Ela falou, não sabe ler não. Ainda não, ela era muito criancinha. Mas como é que ela sabe o Salmo 23 todinho? Porque ela decorou. Porque a minha mãe me ensinava e eu decorava. E esse salmo é assim, é o meu salmo. É um salmo assim que me acompanha de um jeito muito especial. Nós vamos orar o Salmo 23, mas a porção do versículo, a pérola do versículo 4, mesmo que eu ande por um vale de trevas, de morte, de escuridão, de sofrimento, não temerei perigo algum. Mas sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. Amém. A tua vara, teu cajado me protegem. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, Jesus nosso Salvador e nosso Senhor, nós te louvamos por essa palavra, pela garantia que essa palavra nos dá, que mesmo nessa situação difícil que essa pessoa possa estar vivendo, mesmo diante dessas incertezas, diante dos desafios, dos danos, dos perigos, das dificuldades, a certeza de que podemos confiar em Ti, que não precisamos nos desesperar. Não há necessidade do desespero, porque o Senhor está conosco. Que certeza maravilhosa o Senhor nos dá agora, quando o nosso coração bate rápido demais e aquele receio, aquela insegurança, só em ouvir a Tua voz dizendo, estou aqui, meu filho. Estou contigo, meu filho, minha filha. Estou contigo. Eu te abraço, eu te protejo, eu cuido de você. Essa tua voz, Jesus, ecoando agora no nosso coração e tirando todo o gelo do medo, toda a frieza do medo e nos aquecendo o coração com o teu abraço, com a certeza de que tu está presente, Jesus. Jesus, tu sempre tem direção, tu sempre tem a certeza de nos guiar por um caminho que o Senhor preparou. Mas muitas vezes, Senhor, nós nos confundimos, nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento e aí nós nos perdemos. E o Senhor hoje está dizendo, eu tenho direção para você, eu tenho condução para a sua vida. Então, Jesus, que hoje seja esse dia de esclarecimento na certeza de que o Senhor tem o melhor caminho para as nossas vidas e que não precisamos ficar o tempo todo, constantemente andando em vales de morte e de trevas. Ajude-nos a perceber
que existem outros caminhos que o Senhor preparou, que são caminhos de vida e de clareza. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, muitas vezes nós nos apoiamos, nós nos sustentamos no nosso próprio entendimento, e aí a gente reclama da seguinte maneira: poxa, por que a vida é tão difícil sempre? Por que tudo é muito enrolado sempre? Por que só é tempo de chorar, não tem tempo de rir? Só é tempo difícil, não tem tempo mais fácil? E muitas vezes essa conclusão ela é obtida exatamente porque nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, porque o Senhor não preparou caminhos o tempo todo de morte, de sombra e de treva. O Senhor não preparou momentos só difíceis, não. Não estou dizendo que a vida vai ser fácil, não. Mas a vida precisa, em algum momento, ser tranquila também. Não pode ser uma vida só de tempestade. Porque tem gente que vive só debaixo de tempestade, 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 tempestade. Quando vem a bonança, não sabe nem o que fazer com ela. Só vive na treva, na treva. Quando a luz acende, não sabe o que fazer e para onde eu vou. Parece até que nos acostumamos. E o Senhor hoje está querendo te dizer: filho, olha só, eu tenho caminhos de paz para você. Eu tenho caminhos de clareza, de luz também. Eu tenho caminhos de vida também. Eu tenho caminhos também de alegria, de bonança também. É claro que as dificuldades nos fortalecem e nos tornam mais maduros, mais conscientes, mais responsáveis. Mas temos também momentos de alegria. Então, dá uma checada aí para ver se é no seu próprio entendimento que você está apoiado ou se no entendimento de Deus, por uma vida também de oásis, não só de deserto. Para você que está fazendo aniversário, o Salmo 23, sua pérola. Mesmo que você ande por um vale de trevas e morte, não é para viver andando toda hora como sempre neles não, tá? Mas não tema, porque o Senhor está com você. A vara dele, o cajado dele te protegem, podem conduzir você para oásis também, não só apenas desertos. Aí eu já quero pregar, né? Gente, não me deixe. E a gente vai estar deixando. Aí eu já fico aqui, olha, já vou... É muito bom esse momento. Viver a palavra é uma delícia, né? É muito lindo. Sim, maravilhoso. Por isso é que cuidar do corpo é bíblico, viu? Porque faz parte, está na palavra. Não foi isso que aconteceu quando o profeta estava lá naquela situação com os outros lá de Baal e profetas de Baal, e ele ficou naquela dificuldade toda, naquela situação difícil e complexa de esforço e tal. E Deus disse para ele: olha, agora é o seguinte, você vai descansar, você vai comer, acabou a luta? Agora tem a hora do descanso, porque tem um caminho para você andar. Se você não se recuperar agora, não se repor suas energias, comendo direitinho, descansando, você não vai conseguir lidar com a jornada que vem por aí. Então, por isso que cuidar do corpo é bíblico. Tem várias lições, várias lições. Paulo mesmo, quando ele fala com Timóteo, ele recomenda a Timóteo algumas atitudes para Timóteo cuidar da saúde dele. Porque a água naquela época não era flor que se cheirasse, quanto mais que se bebesse. Então, é por isso que cuidar do corpo é bíblico. E a Stephanie, pode pilotar esse avião, não coloca no piloto automático, não. Stephanie Seixas, que produziu essa pauta. Vamos lá. É bem por aí, Márcia. A pauta, sabe quando alguém vai pregar e fala, primeiro falou comigo, mas é isso mesmo. Eu tenho essa ideia, que já foi desvirtuada, essa ideia de que cuidar do corpo e fazer o exercício físico é necessariamente estar em uma academia, estar com um cronograma de várias coisas, aquela que às vezes se torna até só de você pensar o tanto de coisa que tem que fazer, naquele sentido, você desiste. Né? Verdade. E aí acaba que a gente negligencia. Fica dando ideia não, viu, Stephanie? Mas é isso mesmo. Fala. E aí acaba que a gente negligencia isso. Mas veio o alerta.
cuidar não é porque, tudo bem, eu estou bem com o meu corpo, eu estou bem, mas o meu corpo não é meu. Ele é um templo do Espírito Santo de Deus, que é tão delicado, é tão lindo, é tão perfeito. E se eu não cuido por mim, o que eu tenho? Ele não vai fazer. Você consegue entender? Esse corpo, ele fala de todo um conjunto. Isso. Né? Eu gosto de pensar no corpo como corpo físico, corpo espiritual e corpo psíquico. Eu não estou dando aqui ordem por prioridade, não, tá, gente? Eu estou aqui falando do corpo Sim. como corpo. E ele precisa ser e ter esse cuidado porque a nossa mente, para que ela seja a mente de Cristo, nosso corpo espiritual precisa estar Alinhada, né? tá bem fortalecido. Sim. Assim como o nosso corpo espiritual, físico e psíquico também. Porque quando descuidamos de um desses, conseguimos ver as consequências em algum outro Verdade. corpo. É porque entra no desequilíbrio. Não é? Uma coisa está ligada com a outra. Não é? O mental com o espiritual, que reflete no corpo. Verdade. E aí, o vice-versa também. Não é? O corpo bem cuidado, bem nutrido, também favorece, não é, pastora Ivonete? Com certeza. Favorece o quê? Que a gente consiga, pelo menos, ler a palavra do Senhor e compreender. Porque se tu está com uma fraqueza mental ou uma fraqueza física, como é que você vai ter condições de elaborar um pensamento? Sim. Não é? E é nesse momento que muitas vezes nós falhamos na ideia de cuidar só do espírito. Exato. Só do Exato. corpo. Muito bom. E não dá para desconectar. Sim. O corpo sem a alma desconecta, mas não vive mais. Né? Sim, É. sim. Então a gente às vezes falha muito, porque se torna um ser tão espiritual. Somos seres espirituais, Sim. espírito em um corpo, em uma matéria, eu Sim. penso. Sim. Sim, Né? sim. E se a gente não souber cuidar cada um no seu lugar, aonde acontecem os prejuízos, não é? verdade. Na simples leitura eu não vou conseguir concentrar, entender, não vou conseguir porque está acontecendo ali um desalinhamento da situação. Sim. Eu muitas vezes recebo a seguinte fala. Eu sou pastor, eu sou pastora, mas eu vivo uma tristeza muito profunda. E eu não gosto nem de pensar em falar isso com outras pessoas, porque podem dizer que eu estou oprimida, estou oprimido. Ou vivo ansiedade, mas eu estou lá na igreja, eu canto, enfim, mas eu tô num nível de ansiedade muito elevado. Ou seja, o teu corpo psíquico precisa de cuidado, assim como o teu corpo espiritual e o teu corpo físico. Tem algum desalinho, tem alguma coisa que não está alinhando, porque o corpo, inclusive o nosso cérebro, corpo físico, pode estar impactando o nosso corpo psíquico por conta de algumas dificuldades de produzir neurotransmissores que nos ajudariam, inclusive, a ter um melhor bem-estar. E outra coisa, pastora Márcia, que eu vejo, nem sempre nós estamos abertos a procurar ajuda. Sim. Às vezes nós imaginamos que damos conta sozinho. Perfeito, E essa pastora. questão da gente se isolar, preocupado com o que as pessoas pensarão a meu respeito, se eu pedir ajuda. Mas aí quem está sofrendo? Sim. Então, muitas vezes nós não estamos preparadas nem para pensar da forma certa. Preciso de ajuda? Será que tem alguém à altura de me ajudar? Sim, vai ter. Com certeza. Né? Numa conversa como essa aqui, tem mulheres verdade. preparadas, a pastora é psicóloga. Será que não daria para a gente orar junto, conversar, e ela me falaria algo que talvez eu não consiga ver porque eu não tenho essa formação?
não é? Então, quantas mulheres, elas estão indo só pelo lado espiritual? Eu sou chamada e tal, e eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ter uma palavra, eu tenho que ter um sorriso cada vez que eu chegar perto das pessoas. Ninguém pode imaginar eu não tenho o direito de ficar triste. de ficar triste. Porque senão eu vou estar dando uma visão de que não estou espiritualmente fortalecida. De fraqueza, vou parecer De ser fraqueza. fraca. Não é? Exato. Então, são detalhes que a gente vê isso no dia a dia, e se não bastasse, está se multiplicando. Você quer ver uma coisa? Sabe? Você quer ver uma coisa? Olhando para o corpo físico, muitas vezes a pessoa chega comigo e diz assim: eu acho que eu estou vendo coisa, eu tô vendo coisa e tal. Que não devia ver, né? Aí quando eu vou conferir, dar uma olhadinha na medicação, é a medicação A medicação gerando. Está fazendo. que está Sim. fazendo com que a pessoa veja vulto. Eu tô passando, eu acho que eu estou tendo algum problema, acho que eu estou ficando louca. Por exemplo, uma pessoa chegou comigo e falou: eu acho que eu estou tendo alguma questão de demência, porque eu estou esquecendo muita coisa. Aí eu falei: então tá, vamos checar aqui a tua cognição, né? Vamos checar aqui o quanto que você entende, né? E consegue discernir aqui comigo. Aí eu comecei a pedir para ela fazer uma linha do tempo para o dia. Sabe por que ela esquecia? Porque ela fazia tudo no automático. Não tinha nada de demência. É porque no momento em que você faz no automático, o teu cérebro, ele vai... Ele já sabe o que é. Exato, ele vai caminhando. E aí não tem aquela concentração, aquela atenção dirigida. Isso. E o que acontece? Será que eu fechei a porta, André? Será que eu desliguei a máquina de... Tirei o ferro da tomada. Será que eu tirei o ferro da tomada? E a água fervendo. E a água Quantas vezes? fervendo. Mas entende? Não O tem fogo uma ficou questão. ligado. Aí a gente já imagina que é uma outra situação. pior, é o caos. Então, é muito importante que haja aqui, como a pastora está colocando aqui para a gente, o seguinte: que a gente pense que ninguém sabe tudo, ninguém pode É tudo, verdade. e que precisamos uns E dos sempre outros. vai ter Somos alguém seres, à altura de nos ajudar, sim. somos seres de relação e precisamos Sim, uns dos É outros. verdade, com certeza. E é muito importante, pastora Ivonete, Fernanda, Stephanie, André, você que está nos acompanhando, que se você precisa de ajuda e aquela ajuda ela é específica, vamos lá. Eu, por exemplo, não posso fazer a minha atividade física sem uma orientação de uma pessoa que me diga: não, Márcia, quantas vezes a instrutora chegou comigo e está pegando errado, Márcia? Está fazendo o exercício com peso Fundamental errado. isso, Não, vai até fundamental. aqui, porque Fazendo aqui a coisa certa de forma errada, né? eu estou pegando o peso, mas estou pegando o peso errado. Sim. Márcia, mobilidade, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo. E aí você precisa de ajuda profissional naquele sentido, porque senão você vai se machucar, vai fazer errado. E não tem problema nenhum, André. Está tudo certo. Quantas vezes, espiritualmente, nós não fomos orientados, né? Vai por aqui. Verdade. Né? Exato. Fisicamente, precisamos ser orientados. Stephanie... Não pode correr a ponte toda. Não pode correr a Um dia A só. No ponte primeiro toda. dia de exercício não pode, não está dá, podendo. né? Quantas vezes a gente não foi ao nutricionista ou não leu alguma coisa que nos mostrou ali: olha, esse alimento precisa ser substituído por esse outro aqui. É verdade. Enfim, arroz congelado, não é, Josué? É muito melhor do que o arroz Fresquinho. fresquinho. Já aprendi Vocês sabiam essa. disso? Eu já Carboidrato aprendi. se É. torna Não do sabia. bem. Sério, eu sempre ouvi que o arroz não pode ser congelado. Não, ele Eu precisa Ouviu ser isso? Depois que congelado. faz, ele Não esfria. pode Esfria. guardar do dia para o Não, outro. aí você não pode Não guardar é na guardar na geladeira. geladeira. É no congelador É no mesmo. congelador mesmo. Tem que Fresquinho. deixar claro para as meninas. Não é? senão Você fez o arroz fresquinho? Aí fez. Aí ele esfriou. esfriou e Coloca congela. nas vasilhinhas Isso, destinadas já congela. e bota no congelador. É bom saber disso, porque a gente ganha tempo, viu? Além de Não, ficar é. fresquinho, você ainda tem um carboidrato que se torna do bem. Do bem. Agora, falando do bem, tenho que chamar aqui a minha querida Alcimar, pastora Alcimar de Manacapuru. Fala, amore. Sou a pastora Alcimar, de Manacapuru, também representando as mulheres. Nós queremos parabenizar a pastora Márcia Costa, nosso deputado Dan,
pelo um belíssimo trabalho que está fazendo. E o programa Soluções Mulher tem sido bênção de Deus. Eu já ouvi essa programação, tem problemática muito importante, e aqui eu recomendo a todos que possam ouvir, possam participar. Pastora Márcia, um abraço de todas nós, que Deus abençoe o seu trabalho, o trabalho de toda a equipe, tem sido bênção, e continue, porque Deus está com vocês, Deus está conosco. Obrigada, minha querida. Um beijo a todas as queridas aí de Manacapuru. Mãe de Naelso. Mãe de Naelso. Inesquecível Naelso. Pois é, gente, no caminho hoje aqui, nós estamos falando que cuidar do corpo é bíblico. E aí, basicamente, até agora falamos de equilíbrio. Sim. Sim, Né? De claro. equilíbrio. E eu queria, caminhando aí na aeronave de Stephanie, que está pilotando esse avião, dessa conversa. Um jatinho. A Stephanie relacionou aqui, Stephanie, sobre essa diferença, né, entre vaidade, de cuidar por vaidade e ter responsabilidade, né? Aliás, eu vou até trocar isso, porque quem cuida não cuida por vaidade, né? Você cuida porque cuida mesmo, né? Perdão. Agora, eu penso que vaidade é uma coisa fugaz, uma coisa que passa. Sim. Né? É uma coisa que não tem muita raiz, digamos assim. E falando de raiz, eu vou só chamar um intervalo, tá? Tá bom. Olha eu, tentando puxar um gancho, você puxar. Não tem nada a ver, mas tudo bem. Não tem nada a ver, mas a gente vai. Vamos para o intervalo na Boas Novas Rádio e TV. Continuamos nas mídias sociais do nosso deputado estadual, comandante Dan. Então, assim, a vaidade como algo assim que é muito rasa, muito limitada no seu contexto, Fernanda, porque vem muito daquilo que eu quero apenas apresentar por apresentar. Isso. Não fala de algo mais profundo, como a responsabilidade do cuidado do corpo, não é? Por exemplo, tem aquelas modas, né? Vamos malhar, vamos fazer isso para o verão. Vamos tentar emagrecer para entrar num vestido, né? É diminuir a questão da saúde e tornar apenas um corpo mais esbelto só para aparecer. Sabe, irmãs queridas, hoje mesmo eu estava a refletir, porque assim, eu não sou um bom exemplo para este tema. Começa por aí, eu também não tenho problema em me denunciar a mim mesma. Mas eu estava assim, analisando algumas situações que, por exemplo, essa questão do equilíbrio, né? A gente já falou aqui, mente, espírito e corpo. Nós temos uma tendência de querer fazer as coisas para os outros. Sim. Então, eu quero ficar bonita, estou paquerando alguém, né? De repente. Esquecemos de nós, aí, né? Eu me motivo mais para agradar o outro do que ter a consciência de que, primeiro é você. Sim. Sim, você precisa, vamos supor que você precise emagrecer, vamos supor que alguém precise emagrecer ou ficar no peso correto, ideal, mas pela sua saúde. Por né? mim mesma. Porque eu sempre falo para alguns pacientes, eu como para morrer ou eu como para viver? Para viver. Sim. Por quê? Porque o comer para viver fala de que eu preciso entender que eu tenho que encontrar um peso ideal para mim. E não um peso ideal para o outro. Para o outro, exatamente. Eu acho que essa é uma chave, vamos dizer assim, que a gente precisa, não é? Porque você consegue, quando a gente assimila, diz, poxa, eu estou fazendo isso para o meu bem, e eu bem fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, eu vou poder ajudar outra pessoa. Eu vou poder ser bacana dentro de casa, eu não vou ser uma mulher estressada, eu não vou ser uma mulher azeda. Você quer ver, Fernanda, isso que você está falando é perfeito. Porque, assim, por exemplo, a atividade física ou qualquer movimento intencional, estou falando, não é um movimento, né, pastora, de eu lavei a louça, Sim. eu varri a casa, então já me movimentei. Sem intenção mesmo. Sem intenção, não é essa rotina. A gente está falando assim, de alguma coisa que eu faça direcionado. Por exemplo, um movimento que eu faça numa caminhada. E aí voltamos com a Boas Novas Rádio e TV para o programa Soluções Mulher. Nós estamos falando do corpo,
o cuidar desse corpo como bíblico, ok? E nessa conversa aqui, nós estamos pensando o seguinte, que quando a gente cria ou pensa num movimento para esse corpo intencional, eu sugiro aqui a gente pensar num movimento como a caminhada. Enquanto você caminha, você sabe o que é que acontece com aquele tempo em que você vai caminhando ali? É incrível, mas neurotransmissores de bem-estar são produzidos organicamente. Você já imaginou que tem neurotransmissores que o teu cérebro, ele dá um tempo com aquele neurotransmissor, ele para de produzir e você começa a ficar com o humor mais triste, sem muita energia. A atividade física, ela proporciona essa produção de um jeito natural. Não é? Desperta todo o corpo, não é? Para o movimento aqui tem um quadro que é o testemunho do Stephanie. Só que nunca é meu testemunho, é sempre de outra pessoa. Olha como é que a pessoa é irônica. Mas ontem temos uma pessoa no time, acho que ele até me autoriza a falar, porque o Jair Júnior, chamo de Jairzinho, filho do pastor Jair, ele nunca se importou muito com peso, ele sempre foi aquela pessoa... A gente não tem tabu aqui não, gente, tem um gordinho, tem um magrinho, isso é normal. Ele sempre foi a criança gordinha, e aí foi crescendo o adulto gordinho, adolescente gordinho, e se tornou, e ele nunca se importou, nunca foi um problema para ele ter que escolher uma roupa maior, casou com uma mulher linda, maravilhosa, então aí que ele não se importava mesmo, já... Então não foi por estética o caso dele. Ontem eu vi o Jair, eu falei, deu um adendo que ele veio molhado da chuva, estava assim, ó, eu não reconheci, perdeu 40 quilos, 40. Ele falou, Stephanie, e assim, o Jair estava aquela pessoa, eu conheci ele desde criança, que ele não falava com ninguém mais assim, ó, ele é pastor... Não é ordenado. Auxiliar, né? Na igreja. Aí já não falava mais com ninguém. Eu falei assim, será que eu fiz alguma coisa para o Jair alguma vez? Só que nessa correria que a gente está... E ontem eu falei, meu Deus, menino, que susto. Aí o que foi? Ele, não, chefe. Aí ele voltou, ele falou, desculpa, tal. A comunicação dele. E ele falou que não foi a estética, não foi porque bagunçavam, chamavam de gordinho, foi porque ele tem um filho com autismo e outra filha, ele não conseguia levantar para... ajudar a pegar um copo d'água. Ele não tinha mais força para... Ele falou, eu não dava conta da minha mulher, da minha esposa. Então, a motivação dele foi outra. E como você falou de neurotransmissor, até a comunicação dele, a pessoa que não estava falando chegou, Stephanie, não, desculpa, porque não sei o quê, blá, 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 e me explicou. A mente está mais ativa, né? Sim, sim. E muitas vezes, agora uma questão muito importante que eu penso ser, é que muitas vezes esse deixar o corpo físico de lado fala na súmula psiquiátrica, quando a gente vai fazer a súmula psiquiátrica, uma das coisas que a gente percebe é como a pessoa está ali, naquela hora, como ela se apresenta. Está fora do peso, está largada, veste qualquer coisa, coloca qualquer coisa, está toda desgrenhada, não está arrumada, não está com postura... ok, está curvada, está projetada para frente, tudo isso a gente coloca ali na súmula. E que, de fato, é um reflexo mesmo do interior, né? Às vezes, a pessoa que está passando por isso, ela nem percebe. Não, é porque eu não quero me arrumar. Eu pus isso aqui, é porque eu não quero me arrumar. Não, tá bom assim. É a fala do interno, né? Que ela nem percebe isso. Pastora, uma das coisas que a gente percebe no tratamento de transtorno alimentar fala muito do trauma vivido, por exemplo, sexual. Uma agressão sexual vivida faz com que um transtorno alimentar brote, surja. Por quê? Porque a pessoa ali viveu uma questão de trauma, né, naquela área da vida dela, e ela engorda como forma de se proteger, de criar uma barreira entre eu e o outro, para afastar o outro de mim. Eu não estou falando que é em todos os casos, não. Sim. Existem casos que o transtorno alimentar, ele fala de um trauma vivido. Olha como é que são as coisas. O que a gente está falando aqui é que sobre esse cuidar desse corpo que eu preciso atentar, que eu preciso perceber, e o quanto que aquele cuidado ali vai reverberar de forma a todas as áreas da minha vida. Para o espiritual, para o físico, para o psíquico. Se eu cuido, acaba se tornando, né,
não posso ser só espiritual, que eu ainda não sou um ser glorificado, sim. né? Tem gente que se acha um Ainda ser estamos glorificado. aqui na Verdade. Terra, ainda estamos Tem que aqui. estar lembrando que não é. E não é? Então, Vocês tudo é o mesmos. diabo. Não, tudo é o diabo, não. Nem- Eu é falo isso, a verdade. pessoa fica assim, horrorizada. Mas Claro que sim, porque é às vezes eu pego alguma coisa que preciso pegar para responsabilidade minha e eu culpo Satanás. É isso mesmo. Não, eu estou devendo aqui o meu cartão de crédito, Satanás está furioso comigo. Curioso. né? Está mandando boleto do Devorador, cartão aqui. tá É dizendo. Mas, Satanás. assim, não é pastor- Satanás. Você que comprou demais. Além do Não soube salário. administrar nem seu cartão, né? Imagina. Eu vejo assim também, nesse ponto que a senhora coloca, do trauma, no caso, uma agressão sexual, sei lá, ser tocado no seu corpo de uma forma agressiva e que você não concordou, mas você não soube ou não teve condições de se defender. No caso, tem muitas mulheres hoje, na fase adulta, algumas até vó, né? E elas estão sofrendo um trauma que veio, talvez, da infância. E o que fazer no meio disso? Meu corpo foi tocado, foi violentado, e eu não tinha estrutura para me defender. O que fazer? Não é? Vou viver o resto da vida assim? Aí entra, na minha opinião, entra a busca de uma ajuda profissional especializado não é? nisso. Para que eu me liberte disso e viva. Sim. Porque o que ficou lá, ficou. Tem chance de viver, eu estou viva. Sim. Né? E esse movimento é muito importante ser dito aqui, porque já que a gente está falando que o cuidar do corpo é bíblico, né? Sim. É que, por exemplo, quando a gente não sabe que se abandonar e deixar de lado, abandonar o físico, abandonar o psíquico, abandonar o espiritual, fala de alguma coisa que a gente está sofrendo. E aí todo excesso fala de uma falta. Verdade, O excesso de peso fala de uma falta. Tem algo que precisa ser olhado. E aí, precisando de ajuda, não deixa para depois. Sim. Não procrastina Viver o hoje, o não é? pedir ajuda. Verdade. Porque às vezes as pessoas acham que não, o tempo vai com o tempo melhora. Deixa eu te contar uma coisa. Piora, a gente sabe. Não melhora, não. Melhora não. Verdade. Você consegue esconder melhor. É. Você consegue esconder melhor. Mas melhorar, não, porque cronifica. Quanto mais você vai logo, procura ajuda, você está E- trazendo. E a gente olha, Prevenção. nós como pastores, né? A gente sempre está em contato com pessoas que a gente olha e diz, tem tudo para dar certo. Um casamento lindo, filhos, família. Mas o que está por trás disso? Né? Então, às vezes, são traumas que ela nunca verbalizou porque não tem coragem e ela está sofrendo aquilo. Tem uma fala que eu ouço, às vezes, de alguns familiares assim. A pessoa está vivendo uma questão de humor triste, depressivo, aí as pessoas em volta, e principalmente os familiares, dizem assim, não sei por que você está triste, assim, você não tem motivos para estar triste. Gente, essa fala assim, ela é horrível para quem Fere está... muito, né, Márcia? Para quem está vivendo, Andréia, fere, porque assim, você não tem motivos para sentir o que você está sentindo e o direito de sentir o que você está sentindo não é mais teu? Triste. Entende? Então, isso precisa ser ouvido aqui para a gente. Se a gente fala isso, você não tem motivo para estar com raiva, você não tem motivo para estar triste. Não. Esse motivo de sentir o que eu estou sentindo é meu. É meu. Eu é que sei. É isso aí. Mas, às vezes, também a leitura que as pessoas de fora fazem, baseado no que eu passo, é como se realmente não tem motivo, né? Porque eu passo, né? Uma imagem, ela me faz uma leitura de que está tudo bem. Eu queria só fazer aqui um pequeno adendo. A questão do crônico. Do quê? Do crônico. Ah, crônico. A fase crônica, a gente sabe que está lá, mas ela não dói. É na fase inflamatória que dói. Que dói. A crônica não dói mais. Aí você vê, você está vendo lá, né? Um calo, um unheiro, sei lá, né? Unheiro agora foi Unha antiga, encravada. unha encravada. E aí você vê aquela inflamaçãozinha, mas ela não dói. Isso é real. Porque eu gosto de assistir esse processo de unha encravada e a profissional diz, olha, na fase crônica não dói. Sim. É por isso que a gente, no trabalho com a psicologia clínica,
o que a gente mais trabalha é não deixar entrar na cronicidade, na fase crônica. Porque a fase crônica, ela fala de uma adaptação. Isso. Você faz uma fusão, uma adaptação com o trauma. É como se você e o trauma fossem uma coisa só. Verdade. Aí ali, naquele momento, é como se eu entendesse que o meu viver é um viver ansioso. Eu não estou, eu sou ansiosa. E a pessoa passa a não precisar mais de cura, né? Ele começa a olhar e Pelo contrário, achar que ele não precisa. Pelo contrário, ela precisa, Pois mas ela acha que não Acredita precisa. Esse é o faz problema tanto do tempo, estar no assim crônico. mesmo, e Esse é eu o passo problema um de remedinho, alivia Isso, e tal. Você quer ver uma coisa do crônico que é muito complexa? É assim, quando a depressão se torna crônica, aquele estado de viver é o que faz sentido para a pessoa. Verdade. Então, eu sinto culpa se eu der um sorriso. Sim. Porque eu enxergo a mim e o mundo lá fora numa fusão tão grande que se o mundo lá fora... Eu falei isso Sim, no programa no aqui. programa Se o mundo dele. lá fora está o caos, eu não tenho direito de sorrir, eu não tenho direito de sentir alegria, eu não tenho direito de ser grato. É tão crônico a esse ponto. Olha como é que a coisa fica Nossa, complicada. é muito Você difícil. muda a tua visão Verdade. do mundo e de você. Por isso que nós estamos aqui cuidando, para sinalizar aqui, levantar essa sinalização de que cuidar do corpo é bíblico quando você faz esse movimento contínuo, mantido intencionalmente, numa progressão. Porque o cuidar do corpo quando criança é e aí precisa de orientação do adulto. Cuidar do corpo quando jovem é cuidar do corpo Adulto. como adulto é o outro cuidar. E assim por diante. André, você tem o que dizer, né? Tenho. A gente está nesse período já se aproximando das Olimpíadas, do seminário de Somos Jovens. E, assim, essa é uma fala muito atual, né? Muito apropriada para que a gente entenda essa realidade, que a gente precisa realmente construir toda essa intencionalidade nas atividades físicas e cuidado, né? A gente tem o vídeo agora da chamada da nossa grande Olimpíada. E é uma chamada regressiva, tá? Uma contagem regressiva. Então, todos os dias ela está mudando. E nessa semana, nessa quarta-feira, a gente já chegando. tem uma... Tá perto, Falta agora pouco. está perto. Vamos ouvi-la. Vem aí a segunda Olimpíadas pela Paz e o Congresso Somos Jovens. O maior evento esportivo e espiritual pela união, pela fé e pela paz no Amazonas. Prepare o coração, afine a torcida e renove a esperança. Nos dias 7 e 8 de novembro, Manaus será palco de um encontro que vai muito além das competições. É fé, é superação, é solidariedade, é avivamento. Serão dias marcados por adoração, ministrações poderosas, comunhão e muito esporte. Faltam 15 dias para viver o extraordinário de Deus e celebrar a paz. União, paz e avivamento entre a juventude, esse é o nosso pódio. É a nossa missão. Olha, esse Congresso dos Jovens, com a nossa segunda Olimpíadas pela Paz, vai dar pano para manga. Vai ser linda, gente. A do ano passado, assim, a gente que participou, esteve lá acompanhando os jogos. De verdade, eu fico Gente, arrepiada. foi só muito de... lindo. Assim, a muito nossa bonito. juventude não tinha isso e agora ela... Meu Deus, eu não acredito que a gente pode ter isso agora na igreja e todo mundo se conhece das igrejas, das congregações. E foi uma experiência muito linda. Porque eu e o Dan, o nosso deputado estadual, meu marido, Dan, é o seguinte, nós não imaginamos, não pensamos e não falamos das Olimpíadas, da segunda Olimpíada e do Congresso como um evento. Porque evento por evento passa e nada acontece. O que nós pensamos é que serão experiências maravilhosas e lindas de crescimento, de bênção, de edificação. E por isso eu vou chamar o meu marido para ter oportunidade aqui no nosso Soluções Mulher. Fala, Dan. Saúde. Onde é que está na Bíblia? Que contexto bíblico a gente percebe nos orientando a cuidar do nosso corpo? Olha só,
existe um trecho, um versículo da Palavra de Deus que diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, com que qualidade nós amamos o nosso próximo se, ao olharmos para nós mesmos, nós percebemos que nós estamos, a cada dia, adoecendo por falta de cuidado conosco. Então, para que nós possamos amar o nosso próximo com qualidade, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Nós precisamos cuidar da nossa vida, né, a saúde intelectual, nós precisamos estar bem mentalmente, saúde mental, mas também a saúde física. Imagine, às vezes você se depara com algumas pessoas que estão muito bem espiritualmente, mas não conseguem sair do lugar. Estão muito bem até psicologicamente, mas não conseguem se movimentar. Então você precisa cuidar do seu corpo para que esteja em sintonia com o espírito, com a sua mente, né, a fim de que você possa realizar e, principalmente, ao olhar o seu próximo, você possa ter como referência o cuidado que você tem consigo mesmo. Beijo no coração, foco na missão. Estamos juntos, avançando, vencendo sempre. O Dan fez essa ênfase que nós estamos, inclusive, fazendo aqui, que o cuidar desse corpo é bíblico, porque não estamos falando de um corpo apenas físico, estamos falando do corpo psíquico e do corpo espiritual. Não é? E quando corpo psíquico, também estamos falando aqui da nossa cognição, né? Da nossa capacidade de compreender, por exemplo, de estimular a nossa mente com conteúdos que realmente edifiquem essa mente. E quebrar alguns tabus também, por exemplo, no meu evangelho. Um dia desse eu vendo meus stories, aquele que é rapidinho, que some 24 horas, vejo irmã Francisca. Nos stories dela aqui, toda na leg, a blusa aqui, bem aqui, ó, puxa. E alguém gravando ainda, que estava tudo muito bem elaborado essa edição. Falei, intencional a postagem da irmã Francisca. Intencional. E aí eu chamo de vó, mas ela não é minha avó, porque é uma vizinha muito antiga minha. Ela disse, você não sabe por que eu não vou para academia? Porque tem que colocar leg, e aí os homens vão ficar olhando, não sei o que a mãe... Não, o problema é a leg? Vai de vestido, vai de saia. Pois ela vai de saião. É um tabu. Faça movimento. Não quero ir, vai de saia, irmã. Vai de qualquer jeito. Minha mãe escolheu a academia. Agora tem bastante roupa apropriada. Exatamente. Para quem não quer. Minha mãe é uma pessoa muito ativa. A diaconisa aí é líder de célula e não sei o quê, e aí me ajuda muito, é meu braço, perna, mão. Ainda em movimento desses que você falou, pastora, de lavar louça, de ir para lá, para cá, ela escolheu intencionalmente fazer esse movimento de ir à academia. Só um parêntese. A minha ginecologista, ela é mastologista também. Você sabe que uma vez ela falou comigo, por conta da atividade física que eu sempre faço, né? Ela falou, Márcia, se as mulheres soubessem que fazer atividade com os braços, pegar peso, fazer atividade com o braço, musculação para os braços, previne câncer de mama. Olha aí. Já li isso também. Olha que coisa boa. E tantas outras enfermidades que você previne fazendo um movimento, né? Taxas de colesterol, açúcar, enfim, com o movimento você faz. Com a boa alimentação você faz. Não é? Então, é importante esse caminho aqui agora sobre esse movimento, essa alimentação e esse descanso que eu queria tratar aqui. Vamos pensar nesse movimento, nesse descanso e nessa alimentação? Vocês sabem que eu gosto muito do descanso, né? Não. Do continente asiático. Lá vai, irmã. Vai. Não, isso é sério, poxa. Eles têm condutas... A medicina tradicional chinesa, ela não trata isoladamente as pessoas. Então, se você apresenta, por exemplo, doutor, não estou conseguindo dormir, estou com insônia. Aí ela vai tratar aquela causa da insônia, ela vai procurar, sabe o que você tem? Você está vivendo isso? Qual é o teu ritmo de vida e tal? Então faz aquela análise. Aí ela associa a alimentação e ao tratamento. Por exemplo, pode ser uma acupuntura, pode ser, enfim, os asiáticos eles têm outras filosofias também, yoga, tai chi chuan, né? Então
enfim, eles associam, eles veem a pessoa, por exemplo, aquele problema da insônia, é uma dor. Tem uma origem, né? Tem uma É a causa ponta, por é a trás. ponta do Angústia. iceberg. O sintoma é só a ponta do iceberg. Sim. O sintoma, ele precisa ser enxergado de um jeito mais profundo. Isso. Até porque você não é o sintoma. Na gestalterapia, nós tratamos isso. sim. Nós tratamos disso. Você não é o sintoma, né? E é importante entender que para chegar naquele ponto, por exemplo, a insônia na gestalterapia, nós trabalhamos a higiene do sono, que é a abordagem com que eu lido na minha clínica, na psicologia clínica, que é a higiene do sono. Ela fala todo um processo de rotina que você tem que reavaliar no teu dia, a alimentação, a atividade física, que vai produzir um sono de qualidade, porque não é só deitar e dormir, é aquele sono profundo, que é o chamado REM, que é aquele sono profundo que realmente vai trabalhar o teu corpo, que é o reparador. É interessante que a questão do sono com a alimentação, até o horário que você se alimenta vai interferir no seu A Márcia sono falou também, disso, né? Sim, Vai sim. interferir. A jantar, né, que você disse. higiene do sono, ela fala disso. Dependendo do nível, né, do nível da insônia vivida, você vai ter que reavaliar o que você bebe, o que você come, o que A hora você que faz. janta, né? Sim, porque o às que vezes a você pessoa, discute, né, pensa. janta pesado e vai dormir. Aí come uma rabada e vai Deitar. vai deitar, come uma buchada, vai deitar. Que coisa linda, maravilhosa. Aí não quer ter Aí insônia. tem né? não quer ter E se dormir, ainda tem pesadelo. E se dormir, ainda tem pesadelo. Não, nem dormiu, né? Ei, mas Se isso é verdade pesadelo, não comigo. Se eu dormiu. comer uma coisa muito pesada à noite, eu vou dormir, eu tenho um pesadelo. Isso é verdade. E outra coisa, se eu como rápido demais, Também. Também. porque quando você come rápido demais, você não fez a mastigação correta, ou tentou Engoliu. beber enquanto come. Enfim, É. gente, o que nós estamos falando aqui é para a vida, para a saúde, Pra saúde. de um jeito integral. E cuidar desse corpo é bíblico por isso. Verdade. Porque senão a gente. É como algumas pessoas pregam, né? E a gente vê por aí, porque é bíblico mesmo. Paulo fala em Filipenses 3,16, na versão da Bíblia Viva, ele fala assim: olha o que Deus está fazendo e coopera com ele. Às vezes o nosso peso não está cooperando com Deus. Isso. Não é? Às vezes nosso peso não está cooperando com Deus. O nível de glicose do sangue não está cooperando com Deus. E é nossa total responsabilidade, né? O texto que a gente tem de Paulo falando, esse corpo que não é seu. Quando você não Porque foi Deus que fez, nos deixou responsável para cuidar. E o mais importante é que esse corpo tem capacidade de adorar a Deus. Sim. Né? E isso deve ser feito com entendimento. E há outro texto que Paulo fala: se você come, bebe, faz qualquer outra coisa, faça como para Deus. Né? Exatamente. Então, se a gente tem essa habilidade, ou esse direcionamento mesmo do Espírito Santo para a gente conduzir a nossa vida, o nosso corpo como templo do Senhor, com esse equilíbrio, é tudo de bom. Sim. Né? E se você vive triste, saiba que não foi isso que Deus preparou para você. Viver triste, não. Você pode estar, mas ser triste, não. Então, peça ajuda. Se você está fora do peso, dá uma olhada nisso, coopera com Deus, porque Ele quer que você esteja no peso. No seu peso Até para você certo. ter mais ânimo. Já pensou você sem ânimo para cuidar de Laura e Alice? Impossível. A Débora já passou mais Eu 40 sei. vezes aqui. Ela não puxa gancho, não puxa tem, nada. Ela vai na benção. Hoje eu estou demais. Natan, Débora, com vocês. E para você que acabou de assistir o Soluções Mulher, quero fazer um convite especial para assistir o programa Soluções Jovem, amanhã às 17 horas. na TV e rádio Boas Novas e também através das redes sociais do nosso deputado estadual, Comandante Dan. Foco na missão. Olha, tá vendo, pastora? Terminamos o nosso programa. Terminamos. Já pensou? Não é uma benção. Tá mais uma hora. Mas é uma conversa ideia, boa, Fernanda. não é? Né? A senhora Que gostou? nos chama para a gente se autoavaliar. Né, pastora? Aqui toda vez acontece isso. E eu posso assim dizer para vocês, queridas, que a minha vida assim ressignificou muita coisa. Porque a vida toda eu me vi como aquela pessoa que nunca pode dizer não, aquela pessoa que tem que te abraçar e sorrir todo dia, toda hora para todo mundo. Chegar na igreja, se eu chorar, eu vou chorar
vou deixar para chorar, porque vão pensar que eu estou cheia do Espírito Santo, eu estou chorando porque eu estou... Então, assim, sabe, não sei se vocês já viram, às vezes a canoa, o motorista sai, não sei como é que chama, e ela fica lá girando. Assim eu fiquei, sem controle. Mas olha como Deus Houve faz as coisas, né? um momento que eu não consegui parar. Eu queria parar, eu não conseguia mais parar. Mas Deus Um é desequilíbrio total. Mas Deus é assim, né? Às vezes, quando Ele não quer que a gente se assuste para tomar a decisão. Sim. Ele quer que a gente tome a decisão. Por isso que sem susto, sem nada, não precisa se assustar. Hoje, tome a decisão. Entre viver e morrer, escolha a vida. Escolha a vida. Beijo grande. Fiquem com Jesus. Paz.